A aula de hoje será porcentagem. E o que seria porcentagem? Porcentagem ou percentagem. Na matemática, porcentagem ou percentagem representa uma razão, cujo denominador é igual a 100. Vocês sabem que toda razão é uma fração. O termo porcento é abreviado usando este símbolo. E este símbolo significa dividir por 100. Por isso que essa razão é chamada de razão centesimal. Como também percentual ou percentual. Então, todo número x, qualquer, né? Esse x sendo qualquer, ele pode ser qualquer número natural. A fração que representa x% é justamente o x dividido por 100. Ou seja, x é o numerador da fração e 100 é o denominador dessa fração. Essa fração indica ou significa uma parte x do todo. O símbolo porcentagem, ele é usado para representar ou designar a porcentagem. Então, toda vez que a gente ver este símbolo, subentende-se que estamos dizendo que é 1 sobre 100. 1 dividido por 100. Ou seja, 1 centésimo. Podemos representar o número, né, de porcentagem, como estamos vendo aqui, ó, 30%, de várias maneiras. Posso expressar esse 30% como sendo 30 vezes 1 sobre 100. Este símbolo aqui que foi trocado por esta fração 1 centésimo. Tirei o símbolo e coloquei 1 centésimo. E coloquei também a indicação da multiplicação, né? Eu tenho 30 vezes 1 centésimo. Ora, eu também posso representar esses 30%, além dessa maneira, como esta fração. Como eu transformei? O 30 é o numerador. Então, o numerador eu multipliquei com o numerador. Esse aqui, o 1, é o numerador. Então, 30 vezes 1, 30. Embaixo desse 30 existe um imaginário. E foi este 1, que é denominador, que eu multipliquei por 100. Então, 1 vezes 100 dá 100. Então, este 30% eu posso colocar, representar diretamente, sem precisar fazer esta passagem, diretamente por 30 sobre 100. Né? Eu tenho 30 dividido por 100. Eu também posso representar este 30% em forma de um número decimal. E este número 30%, ele também pode ser escrito por 0,30. Como assim este valor? 30% pode ser representado também por 0,30. Como assim eu representei desta maneira? Simples. Eu coloco o 30 e observo na fração, na parte do denominador dessa fração, que o número decimal possui 2 zeros. Então, eu venho da direita para a esquerda e conto 2 casas decimais. Depois que eu contar 2 casas decimais, eu coloco a vírgula. Por isso que esta vírgula, ela pulou o 0 e o 3 do 30. E coloquei na frente do 3.
Logo, eu tenho que colocar um zero para representar realmente o número decimal, 0,30%. A porcentagem, podemos dizer que é utilizada em todas as áreas, em todas. Eu posso citar algumas, como além de matemática, física, química, eu posso utilizar porcentagem em biologia, em geografia, em história. Eu posso utilizar porcentagem num cálculo, se por acaso eu estiver num curso de medicina, em engenharia, em economia, em estatística. Então, são várias áreas que a gente utiliza porcentagem. E a porcentagem, quando a gente usa, é porque a gente quer comparar grandezas. Ou então a gente quer estimar um crescimento ou um decrescimento de algo. Ou eu quero expressar um aumento de uma quantidade de um determinado produto, ou até mesmo um desconto que eu posso dar sobre o preço de uma mercadoria. Quer dizer, existem infinitas maneiras que eu posso utilizar no meu cotidiano a porcentagem. Vamos supor que eu tenho um produto que custa R$100. Este produto vai sofrer um desconto de 13% pelo fato de eu pagar este produto à vista. Foi o desconto que eu tive. Ora, quanto eu vou ter de desconto dos 100 da minha mercadoria? Eu pego os meus R$100 e divido ele em 100 partes iguais. Dessas 100 partes iguais, eu pego 13 delas. Essas 13 partes representam os meus 13%. E quanto é que eu vou pagar então, já que eu tive 13% de desconto? Esses 13% representa, já que o meu todo foi 100, esses 13% representa R$13. Então, eu pego o meu 100 e tiro essas 13 reais, essas 13 partes. Quando eu resolvo essa subtração, eu fico com um valor correspondente ao valor que eu vou pagar sobre esta mercadoria com o desconto de 13%. Vamos ver no outro slide. Olha só. Temos o todo dividido em 100 partes iguais. E 13 dessas partes é que eu vou retirar. Estes representam meus 13%. Como nós podemos calcular matematicamente? Ora, 13% de 100. Então, eu pego o 13, repito, e no lugar desse símbolo eu coloco vezes 1 sobre 100. Então, 13 vezes 1 sobre 100 é simplesmente 13%. Aí eu tenho de 100. Então, o de eu troco pelo x e repito o 100. Então, eu fiquei com 13 vezes 1 centésimo vezes 100. O que é que eu vou fazer? Eu primeiro vou multiplicar. 13 vezes 1, 13. E aqui um imaginário vezes 100, 100. Então, eu fiquei 13 sobre 100, que eu já poderia ter colocado diretamente aqui, vezes os 100. Agora, eu vou multiplicar novamente. 13 vezes 100 dá 1.300. E aqui tem um imaginário, 100 vezes 1 dá 100. Agora, eu vou simplificar esta fração. Eu posso ir dividindo por 10, depois por 100, né? No caso, mais 10. Ou simplesmente simplificar logo por 100. Né? Ou simplesmente você fazer a divisão. 1.300 dividido por 100 dá 13. Então, 13 é o valor do meu desconto.
Coincidentemente, esse 13 deu o mesmo valor da porcentagem, mas só aconteceu isso porque o valor que eu estava trabalhando era 100. Se por acaso o valor fosse 200, aqui não ia dar 13. Então, ó, portanto, 13% de 100 representa 13 reais. Este é o meu valor do desconto. E quanto eu vou pagar? Agora eu pego os 100 reais e subtraio destes 100 os 13%. Quando eu subtraio, quando eu retiro de 100, eu fico com 87 reais. Então, este é o valor que eu irei pagar sobre a mercadoria que foi me dada com um desconto de 13% pelo fato de eu ter pago esta mercadoria à vista. Vamos aqui exercitar o que a gente estudou, né, até agora. Eu tenho aqui, determine 12,7% de 5 mil. E aí, como nós vamos fazer isso? Nós temos aqui, ó, o valor 12,7. Esse 12,7 eu vou multiplicar por quem? Por um valor que representa este símbolo. Este símbolo é 1 centésimo. Então, eu troco este símbolo por 1 centésimo. E agora eu vou pegar este 1 centésimo e multiplicá-lo por 12,7. Feito isso, eu agora vou trocar esse DI pelo X de multiplicação e vou multiplicar por 5 mil. Então, eu tenho aqui, ó os meus 5 mil. Armei a minha conta. Coloquei 12,7, como foi dado, vezes esse símbolo que representa 1 sobre 100, vezes 5 mil. O que representa 12,7? 12,7 é a mesma coisa que 120 dividido por 10. Eu tenho aqui uma casa decimal. Uma casa depois da vírgula significa dizer que o meu denominador é 10. Se eu tivesse duas casas decimais, seja ela um número ou até mesmo zero, eu teria 100. Porque eu tenho duas casas decimais, eu tenho 1 seguido de 2 zeros. Se eu tivesse 3 casas, seria 1 seguido de 3 zeros, e assim sucessivamente. Então, eu vou continuar montando esta, vou repetir 1 sobre 100 e os 5 mil. Então, ó, vou continuar colocando as minhas frações. Foi isso que eu fiquei. Agora que eu transformei tudo aqui em fração, o que é que eu devo fazer? Ora, eu posso simplificar. Simplificar eu vou dividindo por 10. Por exemplo, eu vou dividir este número por 10. Quando eu divido por 10, 10 só tem um zero, né? Então, estou dividindo esse aqui por 10. E este aqui, ó, por 10. Resolvido. Já não existe mais o 10 como denominador da fração, porque eu dividi por 10. Quando eu faço isso, eu divido o numerador de uma fração com o denominador de outra. Eu estou simplificando a fração. Eu não posso fazer tudo isso no numerador ou tudo isso no denominador. Tem que ser um no numerador e o outro no denominador. Então, eu peguei esse 0
que é o dividir por 10 no numerador, e esse aqui por 10 no denominador, certo? Vou pegar um outro aqui. Eu vou pegar este aqui e agora vou dividir este aqui por 10 e vou dividir este aqui também, ó, por 10. Ainda tem um zero aqui e outro zero aqui. Então, continuo dividindo por 10. Dividir por 10 e dividir por 10. Quando eu estou dividindo por 10, esse zero deixa de existir. O que ficou aqui foi 1. Aqui ficou 1. Agora, o que é que eu tenho? Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, aqui eu tenho 127, 1 e 5. Ou seja, uma vezes qualquer número, 1 é um elemento neutro da multiplicação e a gente já estudou sobre esse assunto. Então, eu preciso só colocar 27 vezes 5. Então, a gente fez essa divisão. Simplificou, né, o máximo que tínhamos. Ficamos apenas com 27 vezes 5, porque o 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, 27 vezes 5 fica justamente desta maneira. E quanto é 27 vezes 5? 27 vezes 5 é 635. Pronto, resolvido a nossa questão. 12,7% de 5.000 é justamente 635. Resolvido a questão. Vamos para a próxima? A próxima questão diz assim: comprei 1.400 peças de roupa para revender. Na primeira saída, eu estava com sorte e consegui vender 28% do total das peças que eu havia comprado, que era 1.400. A pergunta foi: quantas peças de roupa eu vendi? Meu primeiro passo é formar aquela expressão numérica. 1.400 foi a quantidade de peças de roupa que eu comprei para revender. Então, eu coloco aqui os 1.400. Agora, eu vou multiplicar por 28%. Então, eu posso pegar os meus 28, né? Multiplicar aqui, peraí, deixa eu colocar aqui, vezes 28%. Então, está aqui a minha expressão armada, colocada aqui diante de vocês, para que a gente possa agora resolver. Qual é o meu primeiro passo? Meu primeiro passo agora vai ser simplificar a minha fração. O que é que eu observo? Este 28, ele é numerador. Denominador é este 100 aqui, ó. Eu tenho um 0 e 2. E aqui eu tenho mais dois zeros aqui em cima no numerador. Então, eu vou começar a simplificar. Dividir por 10. 100 dividido por 10 dá 10. E 1.400 dividido por 10 vai dar 400. Eu ainda posso dividir por 10. Então, eu vou dividindo este aqui por 10. 10 dividido por 10 dá 1. E 140 dividido por 10 dá 14. O que foi que me restou? Me restou apenas 14 vezes 14 vezes quanto? 28. 14 vezes. E quanto é 14 vezes 28? 14 vezes 28 é igual a 392. O terceiro quesito diz o seguinte: uma loja lança uma promoção de 10,5% de desconto
no preço dos seus produtos. Se uma mercadoria custa 1.250, quanto a mercadoria passará a custar após esse desconto? 10,5 vezes 1/100 vezes 1.250. Este número 10,5 podemos transformar em uma fração decimal. Eu tenho uma casa após a vírgula, então eu posso escrevê-lo como em forma de fração. 105/10. Aí por que 105/10? Porque eu só tenho uma casa decimal, então vai ser somente 1 acompanhado de um zero. Se eu tivesse duas casas decimais, seria 1 acompanhado de 2 zeros, e assim sucessivamente. Após montar essa sentença matemática, a gente vai simplificar a fração. Como? Dividindo por 10. Eu tenho aqui o 10, eu vou dividir 10 por 10 dá 1. E quando eu divido 1.250 por 10, eu fico com 125. Então, a minha próxima sentença matemática, 105 vezes 1/100 vezes 125. Agora, o que é que eu pretendo fazer? Eu vou multiplicar o 105 por 125 e repetir a fração centesimal. (13.125) que multiplica 1/100. E agora, quando eu realizo este produto, eu vou ficar com duas casas decimais, porque eu tenho o 100 aqui como denominador da fração. Então, eu vou deslocar uma casa, duas, porque eu tenho 2 zeros. Meu valor agora passa a ser R$131,25. Este é o valor pedido. Este é o valor do desconto. O desconto de 10,5%. A pergunta foi: se uma mercadoria custa 1.250, quanto a mercadoria passará a custar após esse desconto com esta promoção de 10,5. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 1.250 e vou subtrair de 131,25. Esta é minha operação. Ao realizar esta operação, ao subtrair, eu tenho como valor R$1.118,75. Este agora é o valor da mercadoria que passarei a pagar após a promoção de 10,5%. Bem, gente, agora a gente termina os nossos exercícios e ficam ainda outras questões para que vocês possam exercitar, resolvê-la, e em um outro momento estaremos resolvendo as questões. Fique com Deus e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.